você começa a ser território de quem? Do inimigo. Não. Você é casado? Você casou com essa pessoa? Você casou com essa pessoa? Mas você está tendo relação com ela. E em vez de você abrir um portal de bênção para a sua vida, você abriu um portal de maldição. Aí você não entende porque a pessoa está namorando e está não sei o que, uma hora para outra o namorado vai embora, de uma hora para outra a namorada some. Por quê? Porque o território que era para ser governado por Deus agora está sendo governado por demônios e por práticas ilícitas. E aí nós vamos abrir um monte de portal, meu irmão. Nós vamos abrir um monte de coisa. Nós vamos abrir um monte de coisa. E quando a gente vai olhar para a nossa vida está só caindo de produção. E quando eu estou pregando esse sermão aqui, não estou pregando para mim. É para mim analisar minha vida também. É para eu começar a olhar ao meu redor e começar a ver os portais que a gente abre. Aí às vezes, dentro da sua casa, a sua casa é um altar de quem? Senhor. De Deus. Mas você usa a sua casa para falar mal da vida dos outros. Mas a sua casa é um território de Deus. Mas um território que você usa para fazer fofoca. Se tem uma coisa lá em casa que não existe, é sentar para falar mal dos outros. Começa lá, minha esposa está aqui, é testemunha, isso é mentira. Acabou. Agora ela pode me ver comentar comigo aqui, conversar com os pastores. Olha, aquela pessoa está assim, nós precisamos te ajudar. Agora sentar para falar do outro. Aí às vezes tem gente aqui que não bebe, mas leva gente na sua casa para fazer churrasco com bebida. Eu tenho um monte de amigo que bebe, mas no dia que vai na minha casa, vou tomar água com gás, com limão, refrigerante, porque a minha casa é um altar de Deus. É a sua casa. Aí você tem uma empresa, e a sua empresa você fala que ele é de Jesus. Sim ou não? Mas você só nega imposto. Esses dias eu fui pregar em Goiânia, numa igreja, um monte de pastor, e eu virei para todo mundo: quem aqui tem imposto de renda? Quem aqui declara que ganha? Quem aqui declara o que vende nas maquininhas de cartão? Quem aqui declara os livros que vende? E o nego começou a enfiar debaixo da mesa. Mas a sua empresa é um altar de Deus. A sua casa é um altar de Deus. A sua vida é um altar de Deus. Glória a Deus. Então nós precisamos começar a entender o que é a raiz de iniquidade. A raiz de iniquidade é simplesmente uma porta que eu abro e deixo Satanás começar a plantar um monte de maldição na minha própria vida. Eu permito que essas maldições comecem a me acompanhar. Mas por que foi o diabo que entrou? Foi eu que abri a porta para ele entrar. Foi eu que permiti que ele agisse na minha vida. Então, quando eu começo a olhar para a minha vida, alguns detalhes da minha vida, eu começo a entender que não teve nada a ver com o diabo, teve a ver comigo. Teve a ver comigo mesmo. Eu fui o culpado. E aí, por eu abrir essas portas, eu comecei a comer o pior dessa terra. Porque em vez da minha casa ser um altar a Deus, a minha casa agora é um altar a demônios. E aí você não vê, pastor, mas por quê? Não. É quando a gente vê pessoas casarem, e uma coisa que Deus começou a ministrar no meu coração hoje. Por que a Bíblia é tão enfática em dizer, quando você casar, sai da sua casa, do meio da sua parentela? Por que a Bíblia fala isso? Sabe para quê? Para você agora construir a sua casa. Para você construir a sua fortaleza, para você construir o seu território. Debaixo do seu território você tem uma pessoa, e agora você vai limitar o que você quer, o que não quer. Mas quando você está debaixo da casa da sua mãe ainda vai no centro de macumba, aquele território está amaldiçoado. Então eu comecei a entender por que Deus chamou Abraão e falou: sai da sua terra, que eu vou te levar para uma terra que eu quero agora construir um altar em você de adoração. Que eu vou te colocar num lugar que você vai só me adorar, não vai ter ídolos, porque Uz dos caldeus era uma terra cheia de idolatria, cheia de situações adversas. E o Senhor vira para Abraão e fala assim: vem cá, meu filho, eu preciso tirar você daí, terra de Arã, uma terra que tem idolatria, que tem um monte de coisa. Então sai daí, que eu quero agora te colocar num território que só tem adoração a mim.